Ô, Jaque, tem um quadro aqui chamado Histórias Periféricas, que é onde o convidado conta uma história periférica que aconteceu com ele ou com terceiros, Ai, meu Deus. citando nomes ou sem citar nomes. Você que escolhe. Peraí, deixa eu dar uma olhadinha aqui no negócio. Tá. Vou pensar aqui na história, são tantas. Olha, pode ser sem filtros também. E não precisa ser uma estrambólica, não. As que saem espontaneamente são as melhores. Velho, história periférica, deixa eu pensar. Eu vivi muita Velhinha. coisa. Bom, quando eu era criança, né? É uma história. Vou contar, né? Então, tá, vamos lá. Quando eu Conta era pra nós. criança, meus pais, eles foram um dos primeiros habitantes, né? De lá do Fernando Collor, de Socorro. Era um conjunto, né? Habitacional. E aí, tinha pouquíssimas casas, né? E era tudo rodeado de mangue na época. Eu lembro quando eu era criança, que toda vez que a gente saía, a gente ia pra casa da minha avó, por exemplo, aí meu pai vinha, a gente tava com presente, com alguma coisa, né? A mãe vinha e falava alto na esquina, porque assim, tinha vários, na época, né, era super perigoso morar lá, entendeu? Hoje tá de boa, tranquilo, mas na época era assim, alto nível de periculosidade, entendeu? E Cabulosidade. cabulosidade. Aí meu pai falava assim, ele dizia assim, olha, sua mãe tá lá em casa esperando a gente, viu? Que ela tá um pouco doente e a gente só vai levar esses presentes pra sua avó e volta, tá certo? Aí eu, tá, pai, tá certo. Beleza. Aí toda vez era essa mesma história. Aí ficavam uns caras assim na esquina, né? Com a bicicleta assim. E meu pai, como não conhecia, né? Achava que eles eram meio rapaziada e tinha medo, né? Deles fazerem alguma coisa. Mas só que quem é da comunidade não vai fazer nada com o pessoal que é da comunidade. Pelo contrário, eles até protegem, né? Aí uma vez a gente ia passando, aí meu pai veio com essa de novo do presente. Aí os caras disseram, sua esposa, menino, ainda tá doente. Sua esposa ainda continua doente. Lembrou essas melhoras pra ela. Aí meu pai olhou assim com o olho arregalado. Aí beleza. A gente passou. Foi uma história. A outra história que eu acho massa de contar era que lá tinha muito manguezal, né? Lá em Socorro tinha muito manguezal. E aí uma vez meu pai me levou a gente de carrinho de mão. Ele disse, hoje vocês vão fazer uma viagem. Aí gente, vamos pra onde? Aí ele pegou, colocou eu e minha irmã, que era minha irmã mais nova, no carrinho de mão. E a gente foi, né? De carrinho de mão lá pro mangue. E eu nunca tinha visto mangue, assim. Nunca tinha visto. Aí era o mangue e os tanques, que eles tinham os viveiros, né? Assim, lá no Fernando Collor tinha muito viveiro. E como não tinha muitas casas, então era bem azul. Era um negócio, assim, muito lindo, entendeu? E aí quando meu pai levou a gente de carrinho de mão, que a gente parou assim, tirou a gente do carrinho de mão, ele pode abrir o olho agora. Que a gente abriu o olho e tava, aqueles tanques de viveiros de um lado, o mangue de outro, e o sol, assim, como se fosse se pôr, entendeu? E é uma das lembranças mais bonitas que eu tenho da minha infância. É lembrar do mangue, os tanques e os caranguejos, assim, passando. E aí, tipo, toda vez meu pai levava a gente para ver esses tanques e de noite levava a gente para ver os vagalumes. Porque, assim, minha mãe, ela Nunca mais vi trabalhava... vagalume. Então, minha mãe, ela trabalhava em Aracaju e a gente morava lá em Socorro, né? A gente passava mais tempo com meu pai, né? Quando minha mãe trabalhava fora, meu pai também trabalhava fora, só que ele pegava folgas, né? Meu pai tinha algumas folgas. E aí, sempre meu pai chegava antes do trabalho do que minha mãe. E a gente ia buscar ela no ponto. E aí lá tinha vários terrenos baldios. E aí o ponto era bem longe, sabe? De casa. Aí eu sempre ia com meu pai. Era tipo religiosamente. A gente ia de mão dada pra pegar minha mãe. E passava por esse terreno baldio que tinha uns vagalumes. E aí, cara, era muito vagalume. O céu da Antigamente era, velho. periferia, à noite,
Era muito top. Se existisse celular incrível. naquela época, era cada foto que ia ser. Cara, e não existia celular, a gente só guardava na mente. Então, assim, aqueles vagalumes, pronto, acho que essa é a história. A minha história periférica, sabe? Foda. A gente via esses vagalumes. E aí, toda vez que a gente ia buscar, minha mãe no ponto, tava lá os vagalumes. Eu, pai, tá brilhando. E minha mãe, são os vagalumes. E eu nunca tinha visto vagalume. Eu vi lá, né? E aí, eu pegava o pote, aí eu já ia pro ponto com um pote de vidro na mão, pra botar os vagalumes dentro, porque eu queria levar pra casa o vagalume, né? Aí chegava quando eu ia dormir, meu pai soltava, né? Aí fazia criança, você sabe, né? Se aí não fizer o gosto, chora. Aí, Os tipo, eu vagalumes. levava os Nunca mais vi vagalume. vagalumes. E aí, hoje em dia, eu não vejo mais vagalumes. Eu nunca mais vi. Eu fui ver um vagalume no terreiro uma vez. Eu vi um vagalume no terreiro. Aí ele veio, pousou assim do meu lado. E na barra também. Na barra eu vi vagalume. Mas são uns vagalumes diferenciados, esses que estão vindo agora. Não, é outra safra. Os vagalumes mesmo originais que eu via, não vejo mais. Que é aquele que tem a parte de trás dele era bem inchadinha e a ponta que era luminescente. Não sei se você já viu desses novos agora. Ele parece um besourinho, um Não, já cachorrinho. tem um E tempo. embaixo aqui que tem... Já tem um tempo que eu não vejo vagalume. Então, aí eu vi um vagalume uma vez no terreiro. O vagalume antigo, também, vocês que era só a pontinha, mas quando ele tava voando é que abria. Então, é isso. A parte que brilha. Então, e aí, lá era cheio. E aí, quando eu vi no terreiro, que lá é cheio de árvore, né? De plantas, de mato mesmo, é preservado. Aí eu vi um, aí comecei a chorar. Aí minhas irmãs disseram, Jaque, que foi? Tá tudo bem, não sei o que. Eu falei, olha, lembrei da minha mãe, pô. E do meu pai, porque era essa vagalume, era o que a gente fazia toda vez que ia pegar ela no ponto. E é uma lembrança, assim, é uma história, né? E é uma parada, tipo, simples. E é uma parada que hoje em dia a nova geração não vai. Não vai. E parece uma bobagem, né? Eu tô contando jogar, assim, eu digo, ai meu Deus, tô muito boba contando isso, que besteira, mas no vagalume voando, não jogar uma pedra na água do rio, tá ligado? Você vê o caranguejo, velho, passando do tanque pro mangue. Você tomar um banho naquela água salgada e realmente você não sair todo sujo, porque hoje em dia... Você ir num mangue, brincar com seus primos e voltar com a bota de lama aqui, ó. Era assim, eu não sei você, mas eu entrava no mangue, o mangue era pra se sujar. Eu só entrava no mangue quando eu ia com meu pai. Não, aqui mesmo atrás, velho. Sim, aqui na Jabutiana. A gente ia no mangue direto. Aí eu com meus primos, a gente... Aí voltava com as botas de lama aqui, ó, no joelho. A mãe pedia a morte, né? Minha tia, minha mãe... Pega as botas de lama aqui, não! Pega a Maria da Silva com jereré e torrar na beira do rio. Sim, comer Maria Mata Fome. Você comeu, da sua época, Maria Mata Fome pegava aqueles... Parecia um feijãozinho. Era o que tem uma parte branca, né? Sim, brincar de soldadinho com os primos, subir no pé de mangueira. Tudo isso hoje em dia se perdeu. Porque minha vida foi muito assim, sabe? Tipo, eu morava em Socorro, morava no Fernando Collor, mas minha avó morava no Bairro América, né? Ali, Bairro América, Lourival Batista. Não sei se você conhece ali, Lourival Batista, Bairro América. Então, eu cresci ali e Laranjeiras. Então, era meio que Socorro, Aracaju, Laranjeiras, entendeu? E aí, Aracaju, eu passava muito tempo no final de semana na casa da minha avó e tudo, aí com os primos, era sempre isso. Aí pegava os soldadinhos, botava que não existia celular, não existia televisão. Existia televisão, mas tipo, a televisão tinha os horários certos para passar programas legais para as crianças. A gente pra passar. E hoje em dia a televisão não tem coisa pra criança, porque não pode passar mais, fazer comercial nem coisas pra criança. Aí por isso que não tem, por isso que não tem TV Globinho, por isso que não tem aqueles programas que fazia show e fazia questão de trazer bandas infantis, etc e tal, de entretenimento pra criança. Por isso que não tem, porque não pode vender mais nem programas pra crianças. É isso. Mas era top. Era bom. E o céu, né? O céu de quem já morou em lugares assim, eu não sei aqui em São Cristóvão, mas o céu lá de noite era lindo. A gente pegava, ia pro quintal. Hoje em dia ninguém para. O céu ainda é lindo, é que a gente não para pra olhar. A gente ia pro quintal, botava a canga assim no chão do quintal, noite de lua cheia, ficava lá olhando pro céu. Quando o céu tava limpinho. Eu, minha mãe, minhas irmãs, era.
E tinha um vizinho que adorava voltar de São Gomes. Isso eu morava em Fernando Collor. Adorava voltar de São Gomes quando eu ia dormir. Eu tinha o quê? 11 anos, eu acho, 12. E eu adorava escutar Edson Gomes. Eu gostava, porque assim, meus pais, eu cresci, né, ouvindo Edson Gomes também, que meus pais gostavam. Só que o vizinho botava Edson Gomes. E aí, minha janela batia pro quintal dele. Então eu ouvia. Então, aí, tipo, era a lua aqui batendo no vidro. Eu olhava a lua e eu ia dormindo, escutando Edson Gomes. E aí, tipo, ainda tinha um vizinho que ficava cantando bem alto, entendeu? É isso, minhas histórias periféricas são mais assim, falar da minha infância, da minha adolescência, sabe? Tem umas histórias pesadas que eu não gosto de contar. Sempre tem, né? É, sempre tem, na periferia, só quem morou na periferia sabe os rolês que são, não gosto de romantizar a periferia, mas também não gosto de condenar, sabe? Porque a periferia não é só o estereótipo, a periferia também são as pessoas massa que vivem lá, sabe? E eu sempre gosto periferia é cheia de talentos e é o que eu sempre gosto de dizer, periferia não é carência, periferia é potência. A diferença é que aquelas pessoas não têm as mesmas oportunidades, entendeu? Mas basta você dar oportunidade para aquelas pessoas e você vai ver onde elas podem chegar, que foi o meu caso. Eu tive uma oportunidade e eu agarrei essa oportunidade e fui-me embora, entendeu? Então, assim, periferia não é sobre carência, periferia é sobre potência. E é isso. Isso mesmo. Galera, ó, esse foi o quadro de Histórias Periféricas. Valeu. Dias aí, tá ligado? E é isso. Vai lá em apoia.se/HP79 e ajuda nós, pô. Ajuda nós pra gente fazer isso aqui acontecer, tá ligado?